Antes de começarmos, nós gostaríamos de agradecer ao Marcelo, ao outro Marcelo, a Andréia, todos os amigos aqui do grupo, pelo convite querido, né? Por mais uma vez abrirem as portas para que pudéssemos aqui dividir alguns momentos falando sobre Jesus e falar sobre Ele, aquele que dividiu as águas, que dividiu o mundo, é ao mesmo tempo uma honra e uma grande responsabilidade. Por isso pedimos aos Espíritos amigos que primeiramente apaziguem nossos corações, que iluminem nossas mentes, a fim de conseguirmos captar a sua mensagem com todo o seu apreço e afinco ao qual colocamos em prática ao colocá-la nesses pequenos slides. O nosso tema de hoje é o caminho para o perdão. E o nosso objetivo aqui é provar para os amigos queridos que ele é possível, ele é tangível e ele é real. De novo, o caminho do perdão, ele é possível, ele é tangível e ele é real. Se ao saírem por aquela porta, vocês lembrarem desses 3 itens, o nosso trabalho aqui está bem feito. Vamos lá? Vamos começar? Primeira pergunta. Quando foi a última vez que você perdoou? Não precisa responder, gente, tá? Só mentalmente. Quando foi a última vez que você perdoou? E você? E você? E você? E você? E quando foi a última vez que te perdoaram? E você? E nós? Talvez seja hoje, ou tivesse sido hoje. Talvez foi semana passada. Talvez o mês passado. Talvez algumas vezes nessa nossa encarnação. Não é verdade? Mas se não, todos nós já perdoamos alguém, imaginamos, né? E todos nós já fomos perdoados. Por que será que ainda é tão importante falar sobre o perdão? Por que será que é tão atual falar sobre o perdão? Porque é um convite que Jesus nos faz que ele é muito pouco utilizado por cada um de nós. Por exemplo, se vocês fossem convidados para ir a uma festa, aquela festa de arromba, onde depois da festa vocês saíssem mais felizes, mais realizados, mais tranquilos, mais pacíficos, vocês aceitariam o convite? Acho que sim, né? E por que não aceitamos o convite do perdão? Por que será que ainda nós temos tanta dificuldade em perdoar aqueles que nos fazem mal? Ou aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, que falam coisas que nós acreditamos não ser de nós mesmos. Começamos então com uma história bem interessante. Essa história está neste livro chamado O Perdão Incondicional. É um pastor protestante chamado Brian Zand que o escreve. Esse pastor e essa história já foi mencionada pelo Divaldo algumas vezes. É uma história fantástica. Onde, em 1915, durante, imagina, a Primeira Guerra Mundial, na mesma época, aconteceu o primeiro genocídio da história da humanidade. Onde mais de 1,5 milhão de pessoas foram assassinadas. A Turquia, sob o comando do Imperador Otto, começa a buscar novas terras e invade o que nós acreditamos e conhecemos hoje como sendo a Armênia, né? Um país. E nessa invasão há uma história em particular que nos remete lá no fundo de nossas vísceras para o que é realmente essa tarefa que é chamada perdão. A história é mais ou menos assim. Existia esse capitão do exército turco que estava indo de casa em casa, de fazenda em fazenda, procurando armênios. Para quê? Para exterminá-los. E nesta casa em particular, ele entra e existia um casal. Um casal, o marido e a mulher e 2 filhas. Na hora que ele entra, né, com seus, a cavalaria entra, e os soldados percebem que esse casal era armênio, a primeira coisa que ele faz, ele atira e ceifa a vida física tanto do marido quanto da mulher, na frente das suas 2 filhas, que naquela época eram adolescentes.
Mas o seu nível de barbaridade, de crueldade não para por aí. Ele vai e a menina mais velha, ele estupra a mesma na frente da filha mais nova. Depois do ato covarde, ele vai e também ceifa esta vida. A filha mais jovem, ele também abusa sexualmente. E como ela era mais jovem, ele leva ela para ser sua escrava sexual durante os próximos 3 anos. Ela servia de favores nos próximos 3 anos. Guerra se termina, ela consegue escapar um pouco antes da guerra terminar. Ela continua com a sua vida, óbvio que numa condição muito difícil, né? Podemos sequer imaginar o que é que passava por a cabeça dessa pequena, né, menina de 13 anos naquela época. E aí, ela vai, continua com a sua vida, entra para a universidade, faz enfermagem e começa a tratar em hospitais na Turquia naquela época. A guerra termina e, ao terminar da guerra, um capitão, quase entre a vida e a morte, é admitido no hospital. Esse capitão é admitido no hospital e ela, ao ver o capitão, se voluntaria para cuidar dele. 30 dias se passam, os cuidados excepcionais dessa enfermeira fazem com que esse capitão do exército não desencarne. A hora que ele volta à consciência, à realidade, ele vai fazer o quê? Falar com o diretor do hospital para agradecer pela ajuda e os serviços prestados. O diretor, por sua vista, fala, não sou eu que você tem que agradecer, é ela, é aquela enfermeira. Aí ele vai para agradecer a enfermeira. Aí ele vai falar obrigado, para agradecer, e ele percebe que ele a conhece de algum lugar. Ele pergunta, nós já nos encontramos alguma vez? Ela fala já. A hora que ela fala já, a energia da sua fala o remete àqueles momentos onde ele a abusava sexualmente. O remete àquele momento onde ele ceifa a vida dos seus pais e da sua irmã. Ele fala, como? Como que você não me deixou morrer? Como que você fez isso comigo? E a resposta dela é uma das mais lindas que nós pessoalmente já vimos em relação ao perdão. Ela simplesmente diz assim: o meu Cristo, aquele que eu sigo como modelo e guia, pediu para que nós perdoássemos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. As mulheres aqui no recinto, vocês perdoariam? Provavelmente não, né? Muito difícil. Mas essa é uma história de um perdão muito radical, né? Essa é uma história de um perdão, assim, no ápice do que a gente pode imaginar como perdão. Acreditamos que nós temos oportunidades de perdoar coisas muito mais simples do que isso, não é verdade? De repente alguém nos fecha na estrada, alguém desliga o telefone na nossa cara, coisa assim, tudo bem, amanhã passa. A gente acredita que não estamos mais numa condição onde nos é dado essa expiação ou oportunidade de trabalho para um perdão tão complicado como esse, né? Então é para esses perdões, no simples ou no complexo, no pequeno ou no grande, é que nós falaremos. Porque o Evangelho de Jesus, meus amigos, esse que nos conforta o coração, esse que abre a porta para olharmos um futuro diferente, melhor, não sem problemas, mas com melhor entendimento, para trabalharmos os problemas, as dificuldades e os obstáculos do dia de hoje. Esse Evangelho nos mostra que o que funciona no pequeno também tem que funcionar no grande. O que funciona no micro também funciona no macro. Essa que é a ideia. Então, para falar sobre perdão, eu adoro olhar para o dicionário. Porque às vezes a gente esquece, né? Como é que funciona a palavra, a definição e assim por diante. Então, por exemplo, perdão. Olha que curioso isso. Perdão vem do latim perdonare, que são duas palavras. Perdonare, que é uma doação a caminho. Né? Curioso isso? Ou seja, para você perdoar, você tem que fazer um esforço
um caminho para dar alguma coisa para alguém. Que seja para você mesmo. Olha que curioso isso. No idioma inglês, o esquecer, que aliás é totalmente diferente de perdoar, não tem nada a ver um com o outro, é forget, não é verdade? Quando você esquece, você ganha. Nós estamos todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E nós somos muito aquém de estarmos perto da perfeição. Então a ideia é que se nós procuramos, né, que o nosso próximo nos perdoe, nós temos que perdoar. Temos que ser indulgentes para com as faltas alheias. Não é verdade? E, muitas vezes, desculpar. A pessoa vai, né, tá meio que cabeça quente, trata mal. A gente desculpa, eu entendo, é muito trabalho, assim. É uma desculpa, muitas vezes, porque está acontecendo. Então, quando olhamos a definição da palavra perdão, dá para ter uma ideia do que quer dizer a palavra perdão, não é verdade? Mas por que nós ainda não perdoamos tanto? Por que nós perdemos tantas oportunidades para perdoar o nosso próximo? Quando olhávamos aqui sentados na oração do Pai Nosso, né? Do Pai Nosso, melhor dizendo, tem lá a frase que diz, o quê? Alguém lembra? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aliás, a tradução original está em Mateus 6, 9 e 13. Se olharmos, por exemplo, a tradução que o Haroldo fez, é perdoar, né? Perdoar as nossas dívidas da mesma maneira, ou da mesma intensidade que nós perdoamos os nossos devedores. Porque se nós esperamos que o Pai nos perdoe mais do que nós perdoamos os outros, essa equação não fecha, meus amigos. Venha a nós tudo e vosso reino nada, né? Então tem que ser equilíbrio, né? Então a gente aprende isso com o Espiritismo. Então quanto mais nós esperamos ser perdoados, mais nós temos que perdoar. Vou trazer para vocês um filósofo grego que 500 anos antes de Cristo descreve o que é a dor de uma mágoa, de uma ofensa e os passos necessários para alguém sair dela ou para perdoar. Olha que curioso isso. 500 anos antes de Cristo. Ele começa assim: enquanto dormimos, a dor que não se dissipa cai gota a gota ao nosso coração. Até que, em meio ao nosso desespero e, muitas vezes, contra a nossa vontade, apenas pela graça divina, vem a sabedoria. Olha que curioso isso. Ele diz que para nós perdoarmos essa dor que muitas vezes é um conta-gota em nosso coração, nós precisamos sair da nossa própria vontade, precisamos de ajuda e também da graça divina. Sem isso, é difícil. É praticamente impossível, que ele argumenta. E se pararmos para olhar, se alguma coisa ainda nós não perdoamos, muita chance temos de que precisamos de ajuda para perdoar. Porque já aconteceu, eu não perdoei ainda, ou eu preciso mudar de opinião, ou eu preciso aprender um pouco mais sobre o Evangelho, ou eu preciso falar com alguém que me ajude a mudar de perspectiva, ou eu preciso orar muito para que eu possa ser intuído para poder perdoar aquilo, não é verdade? Então, se você continuar com o mesmo comportamento que você continuou, que teve durante a ofensa, não adianta. Não adianta. Porque o perdão não vai acontecer. É isso que ele está argumentando aqui. Bem interessante isso. Aí se olharmos, por exemplo, qual que é o oposto do perdão? Alguém sabe? Gente, essa é a hora que vocês têm que participar, né? A gente pergunta, a gente espera a participação. Geralmente é assim que funciona. Vamos lá de novo? Qual que é o oposto do perdão? Vingança. Oi, vingança. Agora, para chegar na vingança, tem um passo muito importante, que é entre, né, o fato e a vingança lá na frente. Toda vingança começa com ressentimento. Olha que curioso isso, porque esses autores, Jeffrey e Jean, eles mostram que existem coisas positivas no ressentimento. Quando vocês se sentem ressentidos, ele argumenta que existem sim coisas positivas. Por exemplo, autorrespeito. Quando alguém fala assim,
Nossa, como você tá gordinho, né, Flávio? Você fala, peraí, rapaz, que tô com um esbelto aqui, gordinho. Como assim? Gordinho. Por quê? Porque você fala, não, me respeito, né? Tô fazendo academia, tô indo atrás, não emagrecer. Como é que você fala isso? É o autorrespeito. É importante nós termos autorrespeito, né? Ou coisas, quando alguém fala uma calúnia ou uma difamação, você fala, eu sou assim mesmo, eu sou... Claro que não. Porque você tem o autorrespeito. Se você não fala nada, você pode ter um problema psicopatológico, que não se cuida, não se ama, né? Mas se nós estivermos com o nosso cérebro funcionando perfeitamente, isso tem que existir. Que é o autorrespeito, a autodefesa. Não, rapaz, tô comendo bem, tô indo pra academia 4 vezes por semana. Não fala que eu tô gordinho, não, porque eu não tô, já emagreci 20 quilos. É assim por diante. Isso é a sua autodefesa, você fala isso, não é verdade? Como todo mundo faz, gente, né? Pare pra pensar um comentário esdrúxulo, um comentário meio que você acredita ser maldoso. Aquilo passa para sua cabeça, é uma sequência de fatos. É isso que esses autores estão argumentando. E o mais interessante é o respeito pela ordem moral. Por quê? Porque você não quer que mentiras sejam ditas a seu respeito, você não quer que coisas sejam mencionadas que não sejam a verdade, e você quer prezar, você preza pela ordem moral das coisas. É isso que esses autores argumentam. E olha que interessante essa frase. Nos primeiros cristãos, 300 anos antes de Cristo, que pregavam o Evangelho. Linda essa frase. Depois de Cristo. Depois de Cristo, obrigado. Antes não dá, né? Cristão antes de Cristo não tem como. Obrigado pela correção. Se você quiser ser feliz por um momento, vingue-se. Vai te trazer felicidade por um momento. Porém, se quiser ser feliz pela vida inteira, apenas perdoe. Apenas perdoe. Tertuliano de Cartago. É esse cristão que falou isso. Se você quer ser feliz pela vida inteira, apenas perdoe. Olha que lindo isso, gente. Qual é o objetivo das nossas vidas? Ser feliz. Todos nós aqui, no mundo inteiro, vivemos sem exceção para sermos felizes, não é verdade? Está aqui a resposta. Quer ser feliz? Perdoe mais. Perdoe sempre. Perdoe todos os momentos. Aquele cara que te fecha na estrada, né? Aquele que faz uma coisa errada com... Mas peraí, é fácil fazer isso? Se fosse fácil, nós já faríamos hoje em dia, não é verdade? Então é difícil. Óbvio que é difícil. O perdão, meus amigos, não é uma flor que se dá para alguém, né? Mas na verdade é um campo de flores que você planta várias delas e percorre aquele caminho até chegar no seu destino, que é aquela árvore, é aquele lugar lá na frente. E nesse caminho, através, ou melhor dizendo, em busca do perdão, é que nós aprendemos que há muita felicidade, que há muitas oportunidades para nos redimirmos, que há muitas oportunidades para quê? Para levar algo bom para o próximo, para nós mesmos, para a humanidade em geral. Por isso que nós dissemos que o perdão não é a mesma coisa que o esquecimento. Não é. Porque é impossivelmente biológico você esquecer de um fato ocorrido. Por exemplo, se alguém tira a vida física do seu filho, por um motivo ou outro, você alguma vez vai esquecer isso? Nunca. Claro que não. Nunca você vai esquecer. Porém, é possível que você perdoe aquele algoz que cometeu o crime, né? É possível. É necessário que perdoemos. Porque senão, nós não alcançaremos a felicidade. Não tem como. Não tem como ser feliz carregando essas mágoas, esses ressentimentos. Por quê? Porque Jesus já dizia o quê? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E para termos uma ideia, imagine misericórdia, esse perdão em esteroides, vamos dizer assim. É o perdão turbinado. Né? Aquele perdão que vai muito além do que você possa imaginar que é um perdão. Porque é esse perdão que nós esperamos do nosso Pai, do nosso Criador, da inteligência suprema do universo, que entende que eu não sou tão mal assim, mas eu ainda cometo erros. Eu tento fazer as coisas melhores, mas às vezes não consigo. Eu estou imperfeito ainda, que eu preciso de ajuda. Então ele entende isso. E se o meu Pai
que essa inteligência suprema entende e me dá misericórdia, ele oferece isso, né? Por que não oferecermos também àqueles outros que nos caluniam, que nos ofendem, que nos maldizem, assim por diante? Aliás, as bem-aventuranças de Jesus, o nosso professor por excelência, ele usa um termo chamado bem-aventurados. Será que são esses aventurados que pulam de bungee jump, salto de paraquedas? Será que é isso que ele quer dizer? O que quer dizer bem-aventurado, gente? Essa é a hora que vocês participam, lembra? Essa é a hora de participar. Bem-aventurados quer dizer o quê? Felizes. Simplesmente felizes. Os felizes, são aqueles que são misericordiosos, que perdoam mais, que perdoam constantemente, que estão sempre procurando oportunidades, escolhas, onde não levam para casa o ressentimento. Esses são os felizes. Já estamos lá, gente? Não, né? Talvez algumas vezes. Eu acredito hoje, acredito mesmo, no fundo do meu coração, que nós estamos bem melhores do que éramos há 100, 200 anos atrás. Por exemplo, não há mais duelos, né? Você fala, é um latido duelo, não existe mais. Ainda há muita discórdia, ainda há muita injustiça, a gente sabe disso. Porém, aprendemos com o Espiritismo algo fantástico. Que sim, há discórdia, que sim, há injustiça, que sim, há muitos injustos. Mas adivinhem, não há injustiçados. Não há. Nada que nos acontece, nós não temos responsabilidade. Aliás, curioso, um amigo nosso lá em Boston, trabalhamos com ele, um rapaz muito correto, muito sério, se dizia ateu. E aí, mas só que muito assim, o comportamento muito regrado, né? Ele é muito inteligente. Aí eu falei, Ron, vou te dar uma dica pra você. Toma aqui esse livro, lê pra mim. E depois que você lê o livro inteiro, porque ele fica perguntando, esse negócio que você vai no Spiritist, não sei o quê, o que você faz? Ele vê no meu Facebook, né? Onde você viaja, você faz... O que você faz lá, cara? A gente se encontra, bate papo, aprende sobre Jesus, conversa, aprende, né? E assim por diante. Então ele fica muito curioso pra ver isso. Aí ele pegou e leu o livro dos Espíritos, de ponta a ponta, capa a capa. Aí eu falei, mas vamos ver o seguinte, eu vou te dar o livro, você vai ler inteiro, depois nós conversamos, ok? Tudo bem. Aí ele leu o livro inteiro e eu perdi o contato com ele. Ele saiu da minha empresa, uns 6 meses depois, perdi o contato. Para minha surpresa, ele estava participando de um outro grupo espírita. Aí eu encontrei com ele e falei, rapaz, como é que foi? Né? Em inglês, obviamente. E aí que você aprendeu no Espiritismo? Ele falou assim, rapaz, eu aprendi 2 coisas no Espiritismo. Eu falei, só 2? Mas tá bom, 2, vamos ouvir. Quais foram as 2? Ele falou, a primeira coisa delas é assim, a melhor coisa que me aconteceu depois que me tornei espírita, melhor coisa, foi essa. Que tudo de bom que me acontece, eu sou responsável. E tudo de ruim que me acontece, eu também sou responsável. Aí eu falei, verdade, né? É a lei que não há injustiçados, né? A gente sabe disso. Aí eu falei, essa foi a primeira, mas e a segunda? Qual foi a segunda? A segunda é muito simples, ele falou. A pior coisa que eu aprendi com o Espiritismo é que tudo de bom que me acontece, eu sou responsável. E tudo de ruim que me acontece, eu também sou responsável. Eu falei, mas peraí, agora você me confundiu muito, né? Esse é bom, ruim? É sim. Eu falei, como assim? Porque mas antigamente eu achava que existia alguma coisa contra mim. Eu podia achar que alguma coisa estava de mal comigo. Sabe, eu podia achar que eu que era o bambambam que fazia acontecer. Eu aprendi que não. Que tudo é de acordo com o nosso merecimento. Que nada acontece se não for pela vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se o pai não tiver ok com isso. Então antigamente eu punha a culpa no pastor, no padre, na minha tia, na minha avó, na minha infância pobre. Eu não tenho mais como pôr a culpa em ninguém. Eu sou o único responsável. Porque eu sei o que me acontece é o melhor para mim. Olha que fantástico, gente. Fantástica a definição que ele deu. Muito, muito linda. Por quê? Porque quando olhamos para isso, nós fazemos, peraí, então eu tenho que perdoar mais. Porque eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa para fazer isso comigo. Eu também não sei o que eu fiz para ela ou para ele para que ele me tratasse dessa maneira. Talvez não nessa encarnação, mas numa outra vida, e assim por diante.
Então, quando olhamos, por exemplo, Jesus nos pede, se algum irmão pecou contra ti, vai lá, faça as pazes. Fale da falta em particular e trabalhe ela. Porque se você conseguir, você vai ganhar um irmão para a vida inteira. Você fala isso porque você não conhece meu tio, que não um ano que não fala comigo. Óbvio que vão ter casos que a pessoa não quer nem falar com você. Você vai pedir perdão, a pessoa nem ignora. Tudo bem, mas você faz a sua parte. Nós fazemos a nossa parte. E se ele ou ela não fizer, é ele ou ela que é responsável, né? Vocês sabem quando vocês mudam uma pessoa? Nunca! Nunca! É verdade, nunca! Nós não temos esse poder, gente. Porque existe o livre-arbítrio. Todos nós temos condição de tomarmos decisões por nossa própria conta. Nós, no máximo, influenciamos aqui, ali, pensamentos, ideias e assim por diante. Mas nunca nós mudamos ninguém. E aí Pedro, né, a rocha por excelência, fala: Jesus, tá ótimo, tudo bem, mas quantas vezes eu preciso perdoar, mestre? Quantas vezes? Já tá lá na frente, que é isso? Já vi meu slide, fala sério. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Quanto ele houver perdoado contra mim? Tá lá em Mateus 18, 21. Aí vem essa frase, né? Seria até 7 vezes 7 vezes? Ou até 7 vezes? Ele pergunta. E aí Jesus, né, o professor por excelência, responde: não só 7, mas 70 vezes 7. E o curioso é que o número 7 em hebraico tem vários significados. Por exemplo, 7 dias na semana, não é verdade? 7 dias ou períodos em que Deus criou o mundo. Então existem várias significações ou significados do número 7, que quer dizer uma totalidade, algo completo. Então, para perdoarmos o próximo, até algo completo, Jesus fala: não, tem que ser mais ainda. Tem que ser aquele perdão radical da freira armênia. Tem que ser esse. Tem que ir além do que você possa imaginar, além do que você possa contar. Ele responde: não até 7, mas 70 vezes 7 vezes. É fácil, gente? Tá tranquilo por enquanto? Né? Então aí o Chico, né, aquela doçura de sempre, estava lá em Pedro Leopoldo antes de mudar para Uberaba. Chega uma senhora: Chico, tô desesperada, Chico. Vou me divorciar do meu marido. Gente, isso na década de 50, imagina, divórcio não existia naquela época, né? Eu vou pagar do meu marido porque ele não cuida de mim, porque ele me ofende. Minha irmã, mas como assim, minha irmã? Pois é, não tem jeito. Mas você já tentou perdoar seu marido? Lembra Jesus? Aí ele fala, né? A passagem do Evangelho, 7 vezes, né, 70, ou seja, 490 vezes. Ela fala assim: não deu, Chico, não deu não, porque não dá, não tem como. Ela vai embora. Um ano se passa, ela volta. Chico, eu vim aqui ano passado, você me falou que eu tinha que perdoar 490 vezes, eu fiz a conta, 365 dias por ano, duas ofensas por dia, mais de 700 ofensas. Já passei da conta, fiz até hora extra ainda nesse perdão. Vamos divorciar. Aí ele fala assim: minha irmã, como não? Calma. Aí ele vai: mano, me ajuda aqui, mano. O que eu falo pra ela? Aí, mano, Chico, fala pra ela, Chico, que são 490 vezes cada ofensa. Cada ofensa. Minha irmã, tá aqui o Emmanuel me dizendo que você precisa perdoar 490 vezes cada ofensa. Aí ela fala: então não deu, Chico, não deu não, tá longe ainda. Obrigado, Chico, ela vai embora. Aí 2 semanas, um mês se passa, ela volta. Aí o Chico: aquela mesma senhora, e agora? Vou falar o que pra ela? Pensando já, só que ela vinha com um semblante feliz. Aí ela: oi, minha irmã, tudo bem? Ele meio preocupado em falar com ela. Chico, eu vim lhe agradecer. Ele: como assim, minha irmã? O que aconteceu? Porque meu marido faleceu 2 semanas depois que eu vim aqui da última vez. E se eu tivesse me divorciado dele, eu jamais me perdoaria. Jamais estaria ok com isso tudo. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado pela ajuda que você me deu. Então, como é que a gente alcança esse caminho do perdão? Como é que ele é possível? A gente já viu vários exemplos. Ele é possível porque, primeiro, se você não perdoar, você vai carregar uma sacola gigantesca de tóxicos no seu organismo.
E essa sacola gigantesca de tóxico no seu organismo vai causar estresse, ansiedade. Ou, adivinhem, 80% das visitas aos médicos são devidas a estresse e ansiedade. Esse perdão é possível por quê? Porque ele nos deixa mais feliz, mais saudável. Por isso que esse perdão é possível. Esse que é o convite. Quem perdoa mais, vive vidas mais saudáveis, mais felizes. Como é que ele é tangível, então? Como é que você pega nele? Como é que você entende? Faz, sentido? Muito simples. Porque a gente olha não para aquela pessoa que está lá, né? A gente se concentra nos fatos da ofensa. Ah, ele falou tal coisa. Mas será que eu estou entendendo assim, assado? Será que isso aqui é de repente como em ver? Se concentre nos fatos da ofensa. Né? Ele empurrou, assim, magoou, falou tal palavra. E tentar entender o que aconteceu. Da onde que veio aquilo? Porque todo mundo, gente, que tem um cérebro ok, tem atividades baseadas em estímulos. Quais foram as razões para aquela pessoa cometer aquele tipo de atividade, ou de atitude, ou de ofensa, ou de palavra, ou de ação, e assim por diante. Se a gente focar na razão pela qual a pessoa fez aquilo, as coisas mudam. A nossa compreensão muda. Porque você sai daquela situação, olha por cima. Ah, ele falou assim, foi um momento difícil, estava passando por uma fase difícil no casamento. Óbvio que nada desculpa isso, né? Nada justifica isso. Mas você entende melhor o que está acontecendo. E aí, nessa posição de melhor entendimento, o que você faz? Você focaliza na natureza do agressor. Porque ninguém é mal por natureza, a gente sabe disso. Jesus nos disse que todos nós somos deuses com D minúsculo. E, consequentemente, podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, ninguém é mal por natureza. A não sei que você tenha um desvio patológico, esquizofrênico, né? Sociopático, assim por diante. Mas as pessoas, em geral, somos pessoas boas, que estamos tentando aprender, estamos caminhando juntos. Né? Quando você faz isso, o perdão fica muito mais tangível. Fica muito mais fácil de ser alcançado. Né? E ele é, segundo Emmanuel, a melhor fórmula para a paz. Se você quer o seu coração tranquilo, pacífico, sereno, você precisa perdoar mais. Todos nós precisamos perdoar mais. Um outro exemplo magnânimo de perdão aconteceu na África do Sul. O Desmond Tutu, esse pastor aqui, reverendo Desmond Tutu, ele cria essa ideia de que não existe futuro sem perdão. O futuro do seu país não poderia existir depois do apartheid, que era a separação bruta, radical, injusta dos negros com os brancos, né? Até a década de 80, 90 mais ou menos. Então, no Tribunal de Justiça, ele procurava, sim, processar aqueles que fizeram injustiças, aqueles que assassinaram negros sem motivos. Ele fez isso. Colocou vários africaners atrás das grades. Mas, ao mesmo tempo, ele pede para o seu povo: temos que perdoar. Temos que passar por cima disso. Óbvio que não é fácil. E esse perdão, né, não é apenas ser bondoso, o altruísta é bondoso. Não é ser bonzinho, vou perdoar porque eu sou bonzinho. Porque ninguém é bonzinho desse jeito. Tem um processo, né? Ele não pode excluir nem o ódio nem a raiva. Quando alguém vem te dar um tapa na cara, meus amigos, vocês vão sentir raiva, ódio. Fala: miserável, o que você fez comigo? É normal que sintamos isso. A diferença que acontece dali para frente. Se essa raiva se torna em quê? Numa ação de vingança, ou essa raiva fala: peraí, Flávio, o que você está fazendo, rapaz? Não vale a pena agredir, né? Quando Jesus nos pediu para virarmos a face, ele não pediu para sermos sacos de pancada, pelo contrário. Ele pediu para entendermos as razões pelas quais as pessoas ainda nos agridem. Porque muitas vezes, né, nós, o que fizemos? Desapontamos aquelas pessoas, decepcionamos aquelas pessoas, né? A gente aprende com Desmond Tutu que nosso amor, a profundidade do nosso amor, ele é demonstrado pela extensão da nossa raiva. Olha que linda essa frase, gente. Nós que amamos mais, temos menos raiva. Ou a raiva acontece, mas eu paro rapidinho.
Não deixa ela continuar. Nem aquele pensamento, nem aquela... Né? Aquela reação visceral que vem aqui, você fica... Aquele comichão na barriga. Acontece. É natural, é biológico. Não tem como não acontecer. Né? É isso que ele nos ensina. Olha que lindo isso, gente. Que lindo isso. Né? E aí, um dos passos importantíssimos do perdão é o auto-perdão. Porque se nós não nos perdoarmos, nós não conseguimos perdoar o próximo. Lembrem, Pai, perdoe nossas dívidas da mesma maneira ou pela mesma quantidade da qual nós perdoamos os nossos devedores. E muitas vezes nós não nos perdoamos. Um exemplo claro que o Sandro traz esse livro interessante dele, que nós, quando vamos crescendo, nós vamos criando uma imagem do que eu gostaria de ser. Uma aspiração, aquilo lá vai ser o Flávio no futuro. A vida acontece. Aí quando a vida acontece, muitas vezes você vai cada vez mais longe daquela pessoa que você, né, desenhou para você como ideal. E quanto mais longe você vai, se você não entende os desígnios de Deus, o que você faz? Você se revolta. Como assim que eu não posso ser aquela pessoa? Tentei fazer isso, não consegui. E assim por diante. Então ele dá um exemplo claro disso nesse livro. Que está lá o Márcio e o Flávio. O Márcio trabalha 15 anos na mesma empresa, por um chefe que ele odeia, né? Ele esquece de fazer o quê? De procurar uma coisa melhor. De procurar uma nova atividade, um novo estudo, nova ideia, nova profissão. E fica ali naquele emaranhado de dificuldades, se chibateando, né? Se machucando, achando que o mundo está contra ele. Lembra a história do Ron, meu amigo? A melhor coisa que me aconteceu no Espiritismo foi que tudo de bom que me acontece, eu que sou responsável. Tudo de ruim que me acontece, eu sou responsável. Quando entendemos isso, meus amigos, nós paramos de ser vítimas. Nós paramos de ser vítimas. Porque enquanto nós formos vítimas, nós não mudamos. Né? É porque o mundo é assim, porque eu cresci tão pobrezinho. É verdade, gente, tá? Minha infância foi bem difícil. Bem pobrezinho, eu dividi um banheiro com outra família. Olha que curioso isso, né? Mas se eu ficasse ali pobre, naquele lugar... Pois é, mas aquilo que aconteceu me ajudou a não querer isso de novo pra mim. O que a gente faz? Procura se melhorar, procura estudar, procura ir pra frente, procura conversar com pessoas novas, procura novos conhecimentos. E você não para. Você não para. Porque se parar, você vira vítima. E quando você vira vítima, nada muda. Aí volta a Ésquilo, lembra? A gota fica batendo, batendo, batendo. E é uma vontade divina, muitas vezes contra a sua vontade, ou por um trauma, ou um tombo, ou um chacoalhão. Aí você fala, não posso ser assim. Você está errado. A vida quer mais de mim. Aí você muda. Mas nosso convite é, não espere acontecer isso. Chico Xavier tem uma frase fantástica, várias, né? Uma delas, onde ele nos diz que o progresso espiritual só se dá pela desidratação. Olha que curioso isso. O progresso espiritual só se dá pela desidratação. Ou você chora e se arrepende e desidrata, ou você arregaça as mangas e trabalha, e sua, e vai trabalhar. Ou para se melhorar, para melhorar o próximo, ou melhorar a sua casa, sua comunidade, o centro espírita, a igreja, o trabalho, onde quer que nós estejamos, nós temos que trabalhar. Porque espírita não é só espírita no centro espírita. Nós somos espíritas 24 horas por dia, inclusive quando dormimos. Né? A gente sabe disso. Aí Joana diz que sim, o perdão é possível. Claro que ele é possível em todas as circunstâncias. Desde que, 3 condições, né? 3 itens. Ele seja indistinto, incondicional e constante. Não importa que me faça o mal, eu vou perdoar. Ele é indistinto. Se for o fulano, não importa. O ciclano, não importa. O beltrano, não importa. Por quê? Porque eu entendo, através da doutrina espírita, que o algoz, que meu inimigo, quem que ele é, gente? Quem são nossos obsessores? Nossos amores do passado, que nós traímos, matamos fisicamente, né, desapontamos, né? Enfim, a gente sabe disso. Então, se aquela pessoa fez alguma coisa conosco, eu não quero saber o porquê daquilo, não interessa. O que me interessa é que alguma coisa aconteceu, eu preciso perdoar. Quando nós
desenvolvemos esse músculo, né? Perdão, a gente alcança uma harmonia mental que é assim, não tem paralelo de felicidade no mundo. Não tem. Não tem. Por isso que ela diz nesse livro que a libertação é pelo amor. E o perdão é assim, um maravilhoso exemplo de amor para aquele ser que ainda não consegue nos entender. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo, né? E aí, esse livrinho aqui de Morris Schwartz nos pede para não vivermos no passado. Por quê? Porque quem vive de passado é museu. A gente sabe disso, né? Nós não devemos viver no passado, né? Porque o presente, ele é um gift, é um presente para todos nós melhorarmos o dia lá na frente. Olha que lindo isso. Ele fala o quê? Que aceite seu passado. Você veio lá pobrezinho. Ok, tudo bem. Aquilo te fez o que você é hoje. Aceite, né? Reverencie, não descarte. Pelo contrário, nem negue, né? E ele, o perdão, enternece, ou seja, ele apazigua nossos corações. Ele tira o rancor, né? Aquela pessoa rabugenta, ranzinza, é porque não perdoa. Que fulano, porque não perdoa o fulano, né? Lembro-me de uma história de Gandhi. Gandhi, você perdoa seus inimigos? Ele, não. Como assim, Gandhi? Eu não tenho inimigos. Aqueles que não concordam comigo ainda não entenderam o motivo da minha revolução. Olha que lindo isso, gente. Olhem que lindo isso, né? Muito, muito, muito maravilhoso, né? Ó, tô progredindo, hein, gente? Tô aqui suando aqui, ó. Tô progredindo espiritualmente. Yeah. Vou trazer para vocês uma história que aconteceu na Carolina do Norte em 1984. No 1º de agosto de 84. Esse rapaz, o nome dele é Ronald Cotton. Ele foi preso por um crime que ele não cometeu. Eu tô vendo umas cabecinhas, já ouviram a história, né? Por um crime que ele não cometeu. Ele, Ronald Cotton, foi preso por ter estuprado, entre aspas, ele não cometeu o crime, pelo estupro de Jennifer, né, Thompson. Essa Jennifer Thompson era uma estudante de uma faculdade chamada Elon College na época. Hoje é Elon University. E o curioso ainda é que Chico Xavier, quando vem para os Estados Unidos pela primeira vez, em 65, ele vai visitar essa universidade. Olha que curioso isso. E lá ele escreve o livro Entre Irmãos de Outras Terras, né? Olha que fantástico isso. Enfim, parênteses à parte. Aí ela acredita que foi o Ronald que a estuprou. Obrigado, Marcelo. Inclusive na polícia, ela vai e faz assim, ó, foi ele. Foi ele que me estuprou. Obrigado, Marcelo 2. Foi ele que me estuprou. Ela aponta pra ele, gente. Fala, foi ele. Ele me estuprou. 5 pessoas, ela aponta pra ele. E ele é sentenciado, adivinhe, prisão perpétua. Na cadeia por um crime que ele não cometeu, né? Aí, alguns anos se vai, ele tenta um novo julgamento, uma nova audiência, não consegue, até o ponto de que acontece o quê? Ele lá na cadeia encontra a pessoa que cometeu o crime, que estuprou a Jennifer. E essa pessoa ainda tira sarro dele, e fala, você é um otário, você tá aí, eu que cometi esse crime. Ele estava preso por outro crime, que era um criminoso de carteira, né? Que tinha cometido vários crimes ainda. Aí ele fica desesperado. Imaginem, vocês estão lá presos, aí descobre a pessoa por um crime que vocês não cometeram, conhece a pessoa que cometeu o crime que vocês estão lá pagando a pena. Dá pra ficar feliz, gente? É difícil, né? Um pouco difícil, eu acho. Aí o que ele faz? Começa a escrever para várias pessoas e consegue um outro julgamento. Nesse outro julgamento, ele traz ainda, né, mais indícios, provas e assim por diante. Porém, os detetives da época, com vergonha de terem feito uma besteira, criam, né, provas fictícias para incriminar ainda mais o Ronald. Gente, isso aqui não é filme, é história verídica. Aconteceu em 84 na Carolina do Norte. O pai de Ronald era um escravo, o avô dele era um escravo que pegava algodão nas fazendas. Olha que curioso isso. Que difícil isso, não é verdade? Aí acontece o quê? Ele vai para esse novo julgamento, e aí para essas provas novas que foram adicionadas, o que acontece? Ele pega a pena de morte.
Pena de morte. Mais alguns anos se passam, ele fala: papai, preciso falar com o senhor. Chama o pai dele para falar com ele. Vem aqui me visitar, preciso falar com você. Aí o pai dele, que é um pastor anglicano, chega na cadeia, ele fala: papai, é o seguinte, eu comprei uma faca na cadeia e eu vou matar o fulano, porque eu não consigo viver. Logo mais vão me matar por um crime que eu não cometi. Você me ensinou a ser uma pessoa séria, correta, proba, íntegra. Isso aqui não é pra mim. Eu não entendo o que está acontecendo. Aí o pai fala: meu filho, cá, vamos orar, vamos orar. Eles oram, as lágrimas correm, e o pai fala: meu filho, Deus há de ter um plano para esse erro judiciário, para essa injustiça que nós estamos vivendo. Mas qual o plano, meu pai? Não sei, meu filho. Oremos, peçamos mais, para que Ele interceda em nossas vidas. Aí, ele conhece uma organização sem fins lucrativos, que chama-se Innocence Project, em Nova York. Aí ele começa a se comunicar com esses advogados, tudo pro bono, que trabalham ali. É através do DNA, olha que curioso isso, através do DNA descobre que ele não foi realmente o criminoso. Tá? Aí ele consegue, 2 anos depois da conversa com seu pai, a exoneração, ele sai da cadeia. A hora que ele saiu da cadeia, ele pede: eu quero encontrar com a Jennifer. Os homens aqui da audiência, vocês encontrariam com ela? Sim. Sim? Vocês a perdoariam? Sim. Ó, sim, gostei. Rápido, assertivo, sim. Provavelmente não de cara, né? Talvez demorasse um pouquinho mais. Vocês, mulheres, né? Perdoariam o Ronald? Muito mais fácil, porque ele não foi o criminoso, né? Agora, o que nós queremos dizer, meus amigos, é que nós não entendemos o que acontece no universo espiritual. Essa vida aqui é só uma vida que nós temos. O nosso filme é muito mais do que isso. Quem é que tiver mais de 40 anos vai lembrar, né? Antigamente chegava em casa e colocava no filme, tinha comerciais no meio ainda, né? E aí você pegasse o filme no 3º, 4º capítulo, dá pra entender o filme inteiro? Não dá. Você entende se o filme é assim, policial, se o filme é meio de ação, de terror, ou se é de, né, filme assim de amorzinho, de, né, romancezinho. Só que você não entende o filme inteiro. Nós não entendemos a nossa vida. Isso aqui é só um capítulo. Eu sei mais ou menos o que é o Flávio, não é verdade? Aí, os dois entram em acordo, vão se encontrar. Ela quer pedir desculpas pro Ronald. Ele quer encontrar com ela. Os dois se encontram. Olha que curioso isso. Eles se abraçam por 27 minutos. Quando foi a última vez que você abraçou alguém por 27 segundos? Imaginem 27 minutos, gente. As lágrimas corriam. Eles sentiam aquela coisa que não dava para explicar. Não tinha explicação. E eles se tornam melhores amigos. E dessa amizade vem um trabalho que está escrito no livro, Picking Cotton, né? Esse trabalho, eles viajam pelo país inteiro fazendo campanhas contra a pena de morte. Em universidades, em trabalhos políticos, né? Comícios, fazer um trabalho maravilhoso contra a pena de morte em vários estados americanos. Aliás, um dos benefícios que eles trouxeram já, que é o estado de Connecticut, não tem mais pena de morte, né? O lobby que eles fizeram para mudar a legislação. Nós não entendemos, meus amigos, a nossa vida real. Imagine o plano de ação que eles arquitetaram lá em cima. Vamos fazer isso, passar por cima disso. Nós não sabemos quem foram eles em vidas passadas. Só que se não tivesse o perdão no meio disso tudo, tudo isso não teria acontecido. Então, quando olhamos para nossas vidas, não devemos esperar uma violência, um crime para perdoarmos. Não esperemos isso, né? Perdoemos sempre. Trabalhemos o perdão como esse caminho que nós queremos chegar lá na frente, num lugar melhor, numa pessoa melhor, que hoje está melhor que ontem, que hoje trabalha incessantemente, suando, para estar melhor amanhã.
Esse é o convite. E o perdão é a chave da porta. Essa é a mensagem mais importante que Jesus nos deixou. Lá na cruz, o que ele fala? Alguém lembra? Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Foi a sua última mensagem, o seu último convite. Essa chamativa para todos nós perdoarmos mais. Que esses exemplos de Ronald, Desmond Tutu na África do Sul, a enfermeira armênia, que são exemplos de perdão assim na máxima que acreditamos. Meus amigos, nós não precisamos, né? Nós não temos condições muitas vezes de perdoar lá na máxima. Então perdoemos aqui, na terra, quando alguém nos fecha na estrada, quando um parente fala uma besteira, a gente ouve alguma coisa errada que a gente não gosta. Perdoemos as coisas mais simples, porque a nossa evolução vai depender desse perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Lembra? Jesus nos pede isso. O nosso progresso espiritual depende proporcionalmente nesse perdão, que é tangível, possível e real. Me perdoem se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, mas esse é o convite de Cristo. Fiquemos em paz e perdoemos sempre. Obrigado.